A paz ao povo amado do Senhor. Boa noite, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Eu também estou muito bem, estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar algo da parte do Senhor. E nós, como cristãos, viemos à casa do Senhor para aprender um pouco e entender o que o Senhor quer que nós façamos. E eu creio que todas as palavras que são ministradas, elas apontam algo. E estamos vindo de palavras aonde o Senhor tem falado da cultura do reino. Da cultura do reino aonde as coisas do Senhor, elas são diferentes do que o mundo nos mostra. E hoje a palavra, ela vai ser para você, cristão, que está assistindo a live, para você, irmão, que veio buscar algo da parte do Senhor, e para mim também, né, que conforme a gente vai preparando a palavra, o Senhor, Ele vai falando conosco. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas. Glória a Deus. Lucas 17. Versículo 3 em diante, nós vamos ler cada versículo, estudar junto com os irmãos. Enquanto vocês estão abrindo, primeiro, boa noite aos visitantes, Deus os abençoe. Vocês estão na casa do Pai. Eu irei orar. Pai querido, Pai de amor, no nome de Jesus, a Ti toda honra e glória, ó Pai. Senhor, que Teu Espírito Santo capacite o Teu servo para trazer, ó Pai, algo do Senhor. Que não seja eu, ó Pai, mas seja o Teu Espírito Santo guiando, ó Pai, a Tua igreja. Eu Te louvo, ó Pai, e Te agradeço. Capacita-nos, ó Deus, e também abra os ouvidos dos irmãos que estão presentes e dos irmãos que estão na live. Que essa palavra, ó Deus, ela venha multiplicar de 30, 60 e 100 no coração de cada um. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos lá. Lucas 17, versículo 3. O perdão e a fé. Versículo 3. Tenha cuidado, se teu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Tenha cuidado. Queridos, quando começamos a nossa caminhada como cristãos, nós não conhecemos essa cultura do reino, nós não sabemos nada da palavra, nós não sabemos como agir e o que o Senhor deseja de nós. E quem estava sendo exortado eram os discípulos, pessoas que estavam andando com Cristo, e Cristo estava explicando para eles: perdoe, tenha cuidado, se teu irmão pecar, repreenda-o. Por que repreender o irmão? Ah, porque ele está fazendo algo de errado? É que é assim, em uma cultura, se você vai para um outro país, tem leis, tem legislações, e se você não anda de acordo com essa cultura, com essas leis, você sofre penalidades. Então, se você é considerado um cristão, está aprendendo da cultura do Senhor, cabe a você a responsabilidade de passar essa informação ao seu irmão. Porque quando você entrou, quando você veio à igreja, quando alguém foi falar do amor de Cristo, foi falar do Evangelho, ele teve que ter paciência, ele teve que explicar, e isso foi uma evolução. Eu não conheço ninguém que já chegou na igreja, já sou crente, já seja do Velho Testamento, Novo, sei viver. Pelo contrário, irmãos, eu já tenho alguma década de Evangelho, e a cada dia eu vejo que eu preciso aprender muito mais. Então essa palavra vem de encontro a nós como igreja, né? Para a gente repreender os nossos irmãos e explicar o que é o certo e não, e o que é errado. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Porque se hoje o Senhor nos alcançou, é porque Ele nos perdoou. Então também é algo que o Senhor deixou. Para quem quer segui-lo, também deve perdoar. Versículo 4. E se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier a te dizer: estou arrependido, perdoa-lhe. Nossa, né? A pessoa, no dia,
7 vezes errar aquilo e você vai perdoar? Sim. Irmãos, falando de pecado, de coisas difíceis, aonde nós viemos na igreja para ser transformados, existem pecados que estão tão enraizados na nossa vida, que nós temos dificuldades em romper. E por diversas vezes eu creio que muitos irmãos, eles têm dificuldade de largar isso. Mas no nosso coração o Senhor, Ele vai trabalhando, de glória em glória. O Senhor, Ele é tão longânimo, Ele é tão paciente, Ele é tão maravilhoso, que Ele sabe da dificuldade que nós temos de romper. Que não é de um dia para a noite que se nasce um cristão, mas é numa caminhada que ele vai sendo formado, né? Então, nós devemos ter essa paciência. Alguns dos irmãos já fizeram obras sociais, e às vezes a gente vai para a rua e a gente vê o quão difícil é para aquelas pessoas romper. Às vezes elas conhecem o Evangelho, às vezes elas sabem até da palavra até mais do que a gente, mas é difícil largar algo que está enraizado. Mas enquanto a vida, a esperança, enquanto a pessoa está lutando e não abriu mão, a igreja tem que perdoar, tem que ajudar. Às vezes é um parente nosso que está na igreja e está ali lutando, tal, e você vê, parece que não tem mudança, mas de vez em quando você conversa com ela, poxa, me perdoa. Então o Senhor está trabalhando naquela vida. Vamos ter misericórdia. Vamos acreditar que o Senhor, Ele pode mudar essa sentença. Amém? Versículo 5. E os apóstolos lhe disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Queridos, assim como nós estávamos conversando, para a gente perdoar, os apóstolos sentiram na pele que não é fácil. Não é fácil ser cristão, não é fácil perdoar, não é fácil você ver alguém fazendo algo que está prejudicando, ou que você sabe que vai dar ruim, né? Resumindo, vai dar ruim, e você tem que ter aquela paciência, aquela longanimidade. Eu acho que quem pode compreender um pouco mais, além dos jovens, são os pais. O Renato e a Rayane aí, né? Em breve. Então, é um passo, é um degrau. O Senhor, Ele está dando uma responsabilidade para vocês começarem a entender algo maior. Por exemplo, a irmã Zuleika, tem os filhos dela. Essa longanimidade é por quê? Porque ela ama os filhos. Entendeu? Os filhos vai lá, erra. Ah, mãe, me perdoa, tal. Tá bom. Aí vai lá, toma umas palmadas, tal. A mãe vai lá, endireita, mas ela viu mudanças. Eu creio que a irmã viu mudanças, né? Os filhos ali faziam determinadas coisas erradas e o Senhor foi mudando o caráter, com a ajuda da irmã, com amor, com perseverança, com persistência, foi ajudando a doutriná-los, a colocá-los, moldá-los no caráter do Senhor. Versículo 6. Ao que o Senhor respondeu. Estava tendo um diálogo, Jesus e os apóstolos. Aí Jesus fala para os apóstolos: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diria para esta moreira: arranque-se e se transplante para o mar, e ela obedeceria. Alguém já viu um grãozinho de mostarda? Bem pequenininho. Bem pequenininho. E Deus, Ele é o Senhor do tempo. Quando Jesus fala desse grãozinho de mostarda, literalmente não é o grão de mostarda, mas do que esse grão sendo colocado na terra, sendo regado e crescendo as suas raízes fortes, e depois ela sai, ela brota. Alguém também já viu a árvore de um grão de mostarda? Ela é enorme. Ela é enorme. Suas raízes são fortes. Então, Jesus, Ele sabe que há um tempo para tudo. Há um tempo para ser formado o nosso caráter. Há um tempo onde também a nossa fé é provada.
E nós estávamos falando de milagres, né? De cultura do reino. E fica a deixa hoje. O que é um milagre? O milagre é algo que nem eu nem você pode fazer, só Deus. E como é que o milagre é alcançado? Quando a gente coloca a nossa fé em prática. Ah, mas Senhor, os apóstolos, gente, ele andava com Jesus, estava ali, ó, lado a lado, tete a tete, meu amigo aqui. Eles tinham dificuldade. E a gente vai ser super crente? Também temos dificuldades, irmãos. Mas aí, aonde que vai aumentando a nossa fé? No dia a dia. Senhor, sabe aquela causa? Senhor, me dá fé, me ajuda, me fortalece. E aí, aquele grãozinho, você começa a orar. Você vai pedindo, Senhor, me fortalece, ó Pai, essa causa para mim é impossível. Eu não consigo, mas o Senhor pode, porque tudo pode naquele que me fortalece. Aí, ó, a semente começa a entrar na terra boa, e ela começa a crescer. E aí o que acontece? O cristão, quando ele vai orar, ele se ajoelha e ele vai para baixo. E o cristão, quando ele se ajoelha, você acha que ele está se diminuindo? Não, ele está crescendo. Ele está crescendo para baixo. Ele está crescendo onde ninguém está vendo. Sua fé está sendo provada. Ninguém está vendo o milagre. Você está orando, Senhor, ó, eu não sei mais o que fazer, mas eu creio que o Senhor pode. E você vai orando e aquela raiz vai crescendo. Chega um determinado momento, irmãos, tem que sair. E aí rompe. E aí quando rompe, é aquela árvore grande, aonde aves se alimentam, onde dá sombra. Nenhum cristão começou a sua trajetória já cheio do Espírito Santo, fazendo milagres, não. É um dia por vez. Eu estou aqui em cima, estou vendo o rostinho de cada irmão aqui. A gente sabe da trajetória de cada um, como a minha também. A gente é da casa. E não é fácil. Ter fé é um exercício. Ter fé é acreditar em algo que você não vê. É algo que o Senhor está moldando em nossos corações. Então, essa é uma cultura do reino. É algo que o Senhor faz e que o mundo não funciona assim. No mundo é ver para crer, né? Você quer comprar uma casa? Então tá, qual que é o valor da casa? É 300 mil. Então você tem 300 mil. Ah, eu não tenho 300 mil? Você tem uma entrada, então você vai lá no banco e financia. Ah, um caminho racional para que se alcance isso. Quando as coisas são do Senhor, Pai, eu não tenho nada, estou desempregado, mas pelos olhos da fé eu sei que eu vou alcançar. Aí você começa a orar e daqui a pouco o Senhor abre uma porta. Aí daqui a pouco você está fazendo uma outra coisa. E aí, conforme vai levando esse tempo para essas coisas acontecer, a sua fé também vai crescendo. E com isso as coisas vão se tornando forma. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, né? Então, por isso que fala que o cristão ele vive por fé e não por vista. Na pandemia, todo mundo aí preocupado, um monte de coisa acontecendo. E particularmente, irmãos, para mim, foi um ótimo ano. O Noah nasceu. Tivemos luta, sim, todos nós tivemos, mas eu estava aqui, buscando no Senhor, estava com vocês. E o Senhor foi fortalecendo, para a gente conseguir hoje trazer uma palavra assim. Ah, eu estou trazendo essa palavra porque eu sou legal. Não, é porque a gente também passa por vales, a gente passa por dificuldades, e o Senhor vai moldando o nosso caráter. Amém? Versículo 7. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em um largar o gado, e lhe dirá quando ele voltará ao campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que
Ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me. Quando eu bebo e depois você irá comer e beber? Será que ele terá que agradecer ao servo por ele ter feito o que havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhe vos ordeno, digam: somos servos inúteis, porque fazemos apenas o que devíamos fazer. Queridos, esse contexto, eu li, tive um pouquinho de dificuldade de compreender, mas eu vou tentar destrinchar com vocês o que eu entendi aqui, tá? Jesus estava falando com os discípulos a respeito da fé, que se eles tivessem fé como um grão de mostarda, eles teriam autoridade para pedir para aquela amoreira se jogar no mar e iria. E nós estávamos falando da fé. E aí, Jesus ele pega essa informação da linguagem daquele povo, porque era um povo que estava sendo oprimido, era um povo que era escravo em algumas situações. E aí ele está falando a respeito de um senhor, que quando o senhor ordena determinada coisa, é para que o servo faça, não questione. Então nesse contexto ele começa a explicar aqui, qual de vocês, sendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando voltar do campo: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Então ele está falando de um senhor que tem um campo e o funcionário dele está cuidando do gado, está cuidando da lavoura. Normalmente, os irmãos que têm empresa ou que também são funcionários sabem que há uma hierarquia. E nessa hierarquia, o que o proprietário, o que o patrão, ou o que o nosso Senhor, Ele deseja? Obediência. Obediência. Mas, quando nós falamos das coisas espirituais, às vezes a gente questiona muito. A gente questiona: será que é para mim fazer determinada coisa? Eu estou sentindo no meu coração, mas será que é isso mesmo que o Senhor quer? E a gente tem essa dificuldade em romper. Mas, nesse contexto, o criado, ele já sabe a função dele. Versículo 8. Não é verdade que ao contrário lhe dirá: ele vai preparar o jantar primeiro, ele vai servir, enquanto o Senhor ele come e bebe, e depois que a gente vai comer e beber. E terá que agradecer o servo porque tem feito ordenado? Bom, vamos lá. Perdão, eu acho que estou confundindo aqui. Comentou do servo, da obrigação, da responsabilidade do servo. O servo ele sabe o que ele teria que fazer. Então, ele saiu da lavoura, ele saiu do trabalho dele e foi servir ao Senhor na mesa. Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Hoje, eu estou aqui na mesa, eu estou servindo ao meu Senhor. Eu estou falando das coisas do reino. Eu estou falando dele para ele. Eu estou falando para a igreja dele. Não é nada nosso. É para o Senhor, para a honra e glória dele. Glória a Deus. E aí, chega no versículo 9. Será que ele terá que agradecer o servo por ter feito o que havia ordenado? Não. Quando o Senhor ele ordena aos teus servos para fazer, a palavra dele fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele mandou. A gente não faz isso porque a gente é legal, ou porque na hora de louvar eu toco pra caramba, ou porque eu sou um cara bacana. Não, eu sou servo. Eu sei a minha função no reino. Assim como os irmãos que louvam também sabem a função dele. Assim como os diáconos, eles servem a casa do Senhor com muita alegria, porque eles sabem a função dele. O pastor, quando ele traz a palavra, ele sabe para que o Senhor levantou. Para fazer a vontade dele. Amém? Glória a Deus. E versículo
10. Assim também vocês, depois de terem feito tudo isso e terem ordenado, digo, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Queridos, as coisas do Senhor, a cultura do reino, ela é muito diferente das coisas do mundo. No mundo, quando nós queremos algo, nós representamos alguém ou então representamos a nossa própria identidade para que ela possa se destacar e você ganhe algo com isso. Quando falamos da cultura do reino, nós sabemos que somos servos e nós devemos nos diminuir para que o Senhor, Ele venha a crescer. Então, irmãos, nesse contexto, o que fica claro para mim é Jesus falando: olha, vocês fazem isso, não é para vocês. Vocês fazem é para o Senhor. E vocês não fazem mais nada do que a obrigação de vocês. Ah, nossa, é pesado. Pesado foi morrer na cruz. Pelo meu pecado, pelo pecado dos irmãos. Que são coisas que nós tentamos compreender. Mas estamos falando de um amor tão grande que o nosso entendimento ele é muito raso. Então por isso que a gente persevera na fé, para que quando a gente estiver com o corpo glorificado, estiver junto ao Pai, Ele vai poder explicar dessas coisas e a gente vai tentar entender desse amor. Porque quem sou eu para falar de amor? Eu não tenho. O único parâmetro que eu posso ter é falar da esposa e dos filhos, e mesmo assim eu vejo que eu ainda sou egoísta em algumas coisas, e o Senhor não. João 3,16 fala: porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, hoje a gente já está encerrando, mas palavras-chave para que a gente possa levar na nossa casa. Cultura do reino, que a gente falou um pouco, estamos sendo ministrados aí a semana inteira, falamos aí de Daniel, Sandraque, Mesaque e Abidnego, né, que foi para a Babilônia, ouvimos o sermão da montanha, né, o Senhor falando do reino dele, que as coisas elas são inversas, né, que aqueles que choram é aqueles que vão se alegrar muito, né, então o Senhor ele tem a forma dele de trabalhar. E na terça-feira fomos ministrados também a respeito de Elias, profeta Elias, que o Senhor, aonde havia escassez, o Senhor trouxe a providência, e essa providência ela transbordou. E se vocês forem parar para pensar, estamos falando de milagres. Então hoje, a palavra que eu quero que vocês guardam: cultura do reino. Vivemos uma cultura que é diferente da do mundo, tá? Não podemos, a gente às vezes até tenta, mas não dá para encaixar a igreja dentro do mundo. Ou não dá para encaixar o mundo dentro da igreja. O certo é a gente tentar encaixar a igreja dentro do mundo. O mundo não vai deixar, mas aí é o Senhor que se responsabiliza. A gente só vai fazer a nossa parte. Só estamos fazendo o nosso id. Milagres. Assim como esse grãozinho de mostarda. Se a gente crê, meus irmãos, pode criar proporções binárias de algo que a gente não consiga calcular. Então, glória a Deus. Eu creio que o Senhor pode fazer uma obra na sua vida, irmã. Em nome de Jesus. E não é à toa que você está aqui. Glória a Deus. Irmãos, os pastores, glória a Deus. Tu és santo. Queridos, gostaria que os irmãos se levantassem para a gente orar. Para a gente orar, pedir para esse nosso Deus maravilhoso nos fortalecer. Às vezes começamos a semana, estamos aguardando um milagre, mas esse milagre, hoje é quinta, ainda temos sexta. E eu creio que o Senhor ele pode fazer muita coisa. Amém?